Meu amigo, pastor Isaías Alves, boa tarde na paz do Senhor Jesus, meu irmão. Como vai você? Tá tudo bem? Por onde andas? Estás em Portugal? Estás no Brasil? Esperar chegar mais umas pessoas aqui para a gente começar a falar das grandezas de Deus. É muita chuva, é muita chuva. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorificamos o teu nome, Senhor. Glorificamos o teu nome, meu Deus. Te agradecemos, meu Pai. Te agradecemos por estar em sua presença. Te agradecemos, meu Deus, por sua bondade. Te agradecemos por sua infinita misericórdia conosco. Te agradecemos por teu imenso amor. Te agradecemos pela a grande obra que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário por nós. Te agradecemos por este tão grande sacrifício que o nosso Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nós não tínhamos condições de nos salvarmos. Nós não tínhamos possibilidade alguma de alcançarmos esta salvação. Mas o Senhor nos amou de tal maneira. O Senhor nos amou de tal maneira que enviaste o teu amado Filho unigênito, primogênito de todos os teus filhos, Jesus Cristo nosso Senhor, para se humanizar, para se tornar um homem, para nos ensinar o caminho da vida. Nos enviaste Jesus Cristo como a luz do mundo, para iluminar todos os homens nessa terra. Agradecemos por essa luz que dissipou as trevas, Senhor. Agradecemos pelos ensinamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós aqui na terra. Te agradecemos pela grande obra, a obra perfeita, o sacrifício perfeito, o único sacrifício verdadeiro que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz, quando se ofereceu como oferta por expiação dos nossos pecados. Nós te agradecemos, meu Deus. Nós somos gratos ao Senhor. Nós te agradecemos, meu Salvador. Nós te agradecemos, querido Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor ressuscitou
Jesus de entre os mortos. A cruz não foi o fim do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. A cruz não foi o seu fim. A sepultura não encerrou Jesus. Mas na sepultura foi o começo. A cruz foi o começo. Jesus Cristo, teu amado Filho, ressuscitou. O Senhor tirou da sepultura. O Senhor trouxe ele de volta do mundo dos mortos. E fizeste do nosso Senhor, do teu Filho amado, nosso Salvador, o único Senhor e Rei do universo. Não há outro Senhor. Não há outro Deus. Só Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus Cristo, nosso único Salvador, é o nosso único Senhor, nosso único Salvador, nosso único pastor. O verdadeiro e único pastor é Jesus. O bispo das nossas almas. Ó, meu Pai, somos gratos ao Senhor por Jesus Cristo, teu amado Filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Isaías, vê se consegue participar comigo aqui. Me manda um convite aí para você participar desta live comigo. Se você quiser, né? É porque eu tô com um problema aqui que eu não estou conseguindo enviar convite para as pessoas participar. Mas se você conseguir aí, manda o convite aí para você participar da live. A gente transmitir aqui uma palavra de Deus para esse povão aí. A todos vocês que estão chegando na live aí, por favor, compartilhe aí com outras pessoas, compartilhe aí com seus familiares, porque nós temos uma poderosa palavra de Deus para o seu coração. Temos aqui uma mensagem de Deus para a sua alma. Uma palavra confortadora, uma palavra edificadora. As pessoas que for chegando aí na live, por favor, você pode dar aí o seu joinha e pode dar um alô, dar a paz, boa tarde, para mim ir identificando vocês aqui, viu? Para que eu possa estar identificando vocês. Porque muitas pessoas entram na live e aí não dá aquele joinha, não falam nada, não comentam nada. Aí eu não vejo. Aí depois tem pessoas que ficam me cobrando aqui no WhatsApp. Você não mandou um alô para mim, não citou meu nome. É importante que a pessoa que está na live curtir. E quando você curte, aí aparece aqui. Fazer um comentário. Viu? Aí eu consigo identificar você e agradecer a você por estar participando comigo. Mas eu tenho aqui uma palavra de Deus para o nosso coração nesta tarde. Uma palavra muito abençoada. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Vamos ler alguns versículos aqui desse livro do profeta Jeremias. Nesta live de hoje, com certeza, Deus vai falar ao seu coração. O Espírito Santo, a palavra de Deus, vai falar contigo. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Podemos ler alguns versículos aqui.
identificando quem somos no corpo de Cristo. Vamos identificar quem somos, quem eu sou, quem você é. Para qual propósito você nasceu? Por que você está nesse mundo? Para que Deus quer você aqui? Até mesmo você que já pediu para Deus tirar sua vida, e Deus não tira sua vida, Deus lhe mantém vivo. E você às vezes se pergunta por quê? Então vamos ler aqui, ó. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Diz a palavra de Deus aqui. Versículo 4 diz: assim me veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que tu saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei para ser profeta. Observe bem a palavra, né? Jeremias escreveu aqui, explicando para a humanidade, explicando para o seu povo, que é Israel, explicando para as nações do mundo inteiro o propósito para qual Deus criou o homem, em especialmente ele, Jeremias. Porque Jeremias era filho de um sacerdote, de um sumo sacerdote. E naquela época, os sacerdotes criavam seus filhos para ser também sacerdotes, né? Porque assim é a lei que Deus deu a Moisés. E a tribo de Levi era o sacerdócio, a função, a missão da tribo de Levi, dos descendentes de Levi, era ser ministros na casa de Deus, servir a Deus, servir a nação de Israel no sacerdócio, intercedendo a Deus pelo povo, oferecendo sacrifícios pelo povo, ensinando ao povo a lei, e isso passava-se de geração para geração, né? Então o pai do Jeremias chegou a assumir o cargo mais alto no ministério sacerdotal, tornando-se sumo sacerdote. E ele criou o filho, criou Jeremias, para ser um sacerdote no templo de Deus. E até na esperança que no futuro Jeremias também assumisse a liderança nacional do sacerdócio, né? Como acontece aqui no Brasil, né? Como acontece no Brasil. Os camaradas agora passam para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Isso eles aprenderam lá no Velho Testamento já. Então, quando Jeremias estava prontinho para assumir o ministério sacerdotal, Jeremias estava no templo de Deus. Entenda bem, Jeremias estava no templo, na casa de Deus. E ele está observando
talvez até orando, fazendo alguma coisa lá pelo templo, né? E de repente Deus apareceu para Jeremias. Deus falou com Jeremias. E a palavra que Deus falou para Jeremias, olha o que foi, ó. Capítulo 1, versículo 5 do profeta Jeremias. Olha aqui. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. O plano de Deus na vida de Jeremias era maior e melhor do que o plano do pai dele. Enquanto que o plano do pai de Jeremias é que ele fosse um sacerdote no templo, fosse um ministro no templo e que se tornasse o líder supremo no tabernáculo, no templo, na congregação de Israel. Agora, Deus revela para Jeremias o seu propósito, o seu projeto, o seu plano, que é um plano maior, um plano superior, um plano muito melhor do que o plano do pai dele. O que eu quero dizer com isso, meu amado irmão, é que o plano de Deus na sua vida, preste atenção nisso aqui, o plano de Deus na sua vida, o projeto de Deus com a sua vida, ele é muito maior, mas muito maior do que o que você imagina. O plano de Deus com a sua vida é superior aos planos, aos projetos que o seu líder supremo da sua convenção tem com você, né? Porque nessas alturas dos acontecimentos, eu acho que os presidentes das convenções, eles não têm mais planos, não têm mais projetos para obreiros auxiliares, não. Os projetos bons agora é só para os filhos deles, para os netos deles, para os bisnetos deles, para as gerações deles. Então, o plano de Deus, o projeto de Deus com a sua vida, ele é grande, ele é maior, ele é superior a todos os projetos. Aí talvez você possa dizer assim, olha, Galdino, eu estou tão decepcionado, eu estou tão frustrado com o sistema religioso que eu não acredito mais em nada. Eu convivi dentro do sistema há muitos anos, né? Eu servi ao sistema. E o sistema, eles não sabem valorizar a gente, né? Eu me lembro que uma vez o senhor JWBC, lá de São Paulo, fez uma reunião com nós, o pessoal que trabalhava ali na secretaria, na assessoria, fez uma reunião naquelas salas secretas que tem, e eu tinha confrontado com uma palavra de Deus que se encontra lá em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 17, que diz, já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus, e ele falava claramente com essas palavras, você não é nada, você não é nada, você não vale nada. E muitos obreiros baixam a cabeça, engole calado e aceita e diz, realmente eu não sou nada. O meu presidente está dizendo que eu não sou nada, então eu não sou nada. E assim vai vivendo uma vida sem acreditar no potencial que Deus deu para eles. Meu amado irmão, preste bem atenção uma coisa. Assim como Deus escolheu Jeremias, assim como Deus conheceu Jeremias, ainda antes do nascimento dele,
Ele te conhece também. Não só foi Jeremias. Jeremias não era especial. Jeremias não era um preterido de Deus. Não. Todos os seres humanos são amados de Deus, escolhidos de Deus, planejados por Deus. Então, meus amigos, Isaías, pastor Isaías, vocês que estão nos assistindo aí, as senhoras, os senhores, preste bem atenção. Assim como foi com Jeremias, é na sua vida também. É na sua vida. Muito antes do seu pai, da sua mãe, namorar, se conhecer, se relacionar, Deus já conhece você. Quando nossos pais se conheceram, se relacionaram, se casaram e nos geraram, foi só para cumprir o propósito de Deus. Foi só para cumprir o plano de Deus, porque você existe nos planos eternos de Deus. Talvez você não entendeu, talvez você não esteja aceitando aqui, que ideia é essa? Não, você existe desde o princípio de todas as coisas. Você existia na mente de Deus, nos projetos de Deus, nos planos de Deus, você existia. Quando seu pai e sua mãe se relacionaram, que sua mãe gerou o embrião lá no seu ventre, Deus entrou em ação e lhe deu o espírito da vida. O homem e uma mulher, através do ato sexual, eles formam um embrião, geram o embrião, mas não podem dar a vida. Não tem o poder de dar o espírito. O espírito da vida só Deus pode dar. Por isso que Deus disse para Jeremias: ô Jeremias, o meu plano contigo é maior. O meu plano contigo, olha, é antes da existência sua, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, antes de você nascer, eu conheço você, Jeremias. Antes que você saísse lá do ventre, da barriga da sua mãe, eu te separei, eu te escolhi, tu és meu, e eu te santifiquei. Jeremias, você é um homem santificado, você é um homem separado para ser um profeta, um mensageiro do meu reino. Tem honra melhor do que essa aí, Isaías? Ser um mensageiro do reino de Deus. É assim na sua vida, Isaías. Talvez você esteja passando por momentos difíceis na sua trajetória ministerial. Talvez você olhe para o passado, o tempo que você dedicou trabalhando no estado de São Paulo, na Grécia, Inglaterra, Portugal, Estados Unidos, por onde você passou fazendo a obra missionária. E hoje, na sua idade, talvez você fique olhando. E será que valeu a pena? Valeu a pena, sim. Valeu a pena. Agora, se você acha que o que você fez foi grande, preste bem atenção isso aqui, pastor Isaías. Se você acha que o que você fez para o reino de Deus foi grande, maior é o que você vai fazer daqui para frente. Receba essa palavra. Porque esses anos passados, você fez mais para o sistema religioso, para a de Belém, para a CGADB. Faça só para o reino de Deus. Faça para o reino de Deus. Porque o plano de Deus na sua vida é assim, ó. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Eu conheço você, Isaías. É assim que o Senhor está dizendo. Eu conheço você, Elisângela Ferreira. Eu conheço vocês.
Eu conheço todos vocês que aí estão na live, diz o Senhor. A vocês que ainda hão de entrar, eu conheço vocês. Eu planejei a existência de vocês. E no tempo certo, cada um veio a nascer. Porque, diz o Senhor, eu tenho um propósito. O propósito de Deus não é que você seja um pastorzão presidente, uma pastora presidente. Não, esquece isso, meus irmãos, pelo amor de Deus. Esquece esse negócio. Esquece esse negócio de ser presidente, porque desde que os pastores inventaram de ser presidente, que acabou-se os servos do Senhor. Acabou. Eu conheci uma igreja quando eu era ainda criança, que os nossos pastores, grandes líderes, eles não queriam ser mais nem menos do que servos do Senhor, servos. A maior honra para um ser humano, a maior honra para um homem, a maior honra para uma mulher é ser um servo do Senhor Jesus, ser uma serva do Senhor. Aí depois que inventaram essa história de presidente, é tanto presidente e os presidentes se tornaram orgulhosos, se tornaram arrogantes, se tornaram prepotentes, os presidentes se tornaram gananciosos, os presidentes se tornaram avarentos, os presidentes se tornaram verdadeiros políticos, narcisistas, porque é isso que essa gente é hoje. Viu? Eu não conheço um pastor presidente que não seja narcisista. Porque eles se acham melhor do que todo mundo. Eles se acham superiores a todo mundo. E já ouvi alguns até mostrar, falar na Bíblia, irmão, nós somos deuses. Nós somos uns deuses. Conversa, irmão. Nós somos meros mortais. Deuses com D minúsculo, é dado esse título aos anjos. Os anjos são deuses que ministram para Deus. Esses são deuses. Os demônios, Satanás e os demônios, os anjos caídos, são deuses das trevas. Satanás é o Deus supremo das trevas. Deus com D minúsculo, líder supremo das trevas. E os seus demônios são deuses do mal. Os deuses. Por isso que o povo invoca os deuses, né? Fazem sacrifício aos deuses. Agora, nós, homens, eu, você, seja lá você quem for, é apenas um mero mortal. Nós somos meros mortais. Seres mortais. Nós somos seres carnais. Temos um espírito que Deus nos deu, temos uma alma, mas nós somos seres mortais. Nunca esqueça disso. Então, nunca queira empinar o seu nariz e achar que você é um Deus. Você pode ser presidente da convenção que for, viu? Você pode ser presidente da CGADB, da CONAMAD, de tudo quanto é de convenção. Você pode ser o Elon Musk da vida. É um mortal, viu? Por falar em Elon Musk, ele sempre me assiste e às vezes ele me liga, viu? O Elon Musk se tornou um amigo. Um tempo desse ele passou a me ligar e eu não acreditava que era ele. Quando foi no dia de ação de graça nos Estados Unidos, ele adoeceu, foi parar no hospital, me mandou uma foto aqui pedindo oração, eu orei por ele. Jesus tirou ele do leito. E hoje Elon Musk de vez em quando me liga, me chama de amigo. E é uma pessoa humilde, pensa num homem simples, brincalhão, sorridente, rico, poderoso como é, mas ele é uma pessoa simples, ele não se acha um Deus, né? Não se acha um Deus. E tem muito pastor presidente querendo ser deuses. Então, meus irmãos, nós somos mortais. Darlan Carvalho, meu filhão, abençoado. Balsas, Maranhão, está em Balsas. Então, nós estamos meditando aqui em Jeremias capítulo 1, dizendo para você que você é amado de Deus, você é escolhido de Deus.
Muito antes que você fosse formado lá no ventre da sua mãe, Deus já conhecia você. Quando seu pai e sua mãe se relacionaram, você foi gerado no ventre da sua mãe, mas quem lhe deu o fôlego da vida, quem lhe deu o espírito da vida, quem lhe deu uma alma vivente, é Deus que te deu essa alma vivente. Então só a Deus damos a glória, só a Deus damos a honra, o louvor, a adoração para todo sempre. Então, meus amados irmãos, por mais que você ache que está passando uma situação difícil na vida, não desanime. Você é escolhido de Deus, você é amado de Deus, e o projeto de Deus com a sua vida é muito grande. Os planos de Deus para a sua vida estão apenas começando, meu irmão. Darlan Carvalho, vou ver se consigo te chamar aqui, você falar comigo aqui. Adicionar. Adicione, Darlan. Vê se consegue. Glória a Deus. Glória a Deus. Darlan recusou. Aceita participar aí, rapaz. Participa comigo. Então, você é amado de Deus. Nunca se esqueça disso, meu irmão. Nunca se esqueça disso, minha irmã. Agora, Jeremias, o profeta Jeremias, recebeu uma missão muito árdua. Ok. Ok, Dalan. A missão de Jeremias, foi muito árdua, foi muito dura, foi muito pesada. Observe bem, Jeremias capítulo 1. Deus deixa bem claro para ele, ó, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que tu saísse da madre, eu te separei, e as nações eu te dei para ser um profeta, um mensageiro do meu reino, um anunciador da minha justiça. Aí Jeremias agora, ele questiona com Deus, pois ele ainda era muito jovem. Ele era muito jovem, era tímido, não sabia se expressar, era um homem de poucas palavras, era um menino novo ainda. Aí ele diz para Deus, Senhor, Senhor, eis que eu não sei falar porque eu sou uma criança, eu sou um menino, eu sou muito novo, Senhor. Mas é assim que Deus faz. Quando os sacerdotes velhos se corrompem, quando os pastores velhos se corrompem, Deus levanta os meninos. Sempre foi assim. Aí Deus disse para Jeremias, Deus foi ensinar para ele, discipular ele. Aí Deus disse para ele, ó, mas o Senhor me disse, versículo 7, o Senhor me disse, não diga sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, tu irás. E tudo quanto eu te mandar falar, tu dirás. E não temas diante deles. Não temas diante deles, porque eu sou contigo. Eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Meu amado irmão, pastor Isaías, Elisângela, pastor Darlan e os demais irmãos que estão aí quietinhos, caladinhos, não se manifestam. Olha, não tema diante do sistema, diante desse sistema bruto, político, diante do sistema jurídico bruto, diante do sistema religioso, diante do sistema criminoso que existe nesse mundo. Não tema, diz o Senhor, porque eu sou contigo para te livrar. É o Senhor quem te livra. É o Senhor Deus Todo-Poderoso quem te livra do lastro passarinheiro. Esse Deus que manda essa chuva linda aí, é Ele quem te livra, meu irmão. É Ele, Deus, é Ele, Jesus, quem te livra do lastro passarinheiro. Ele te livra da peste perniciosa.
Ele te livra da mortandade que assola ao meio-dia. Ele te livra da peste que se propaga nas trevas. Ele te livra do terror noturno. Ele te livra da seta que voa de dia. Ele te livra da mortandade que assola ao meio-dia. Ele te livra do homem mau, sanguinário, violento, injusto, corrupto. Ele te livra da boca do 38. Ele te livra da ponta da faca. Ele te livra da boca do canhão. Ele te livra da guerra. Ele te livra do fogo do inferno. Ele te livra do laço de Satanás. Ele te livra dos homens. Então não temas, diz o Senhor, porque eu sou contigo para te livrar. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Viu? Olha aí, ó. Jeremias ainda se recusava. Jeremias não queria, pois ele sabia que esse negócio de ser profeta não é fácil. Ele tinha consciência, ele conhecia a história dos profetas, e o próprio povo de Israel matava os profetas, perseguia os profetas, exterminava os profetas. Então Jeremias agora estava com medo desse negócio. Não, ser profeta não, filho. Mas Deus tocou com os seus dedos, aqui ó. Deus tocou com os seus dedos na sua boca e disse: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Ei, sabe por que você é pregador? Sabe por quê? Porque Deus colocou as suas palavras na tua boca. Não tem como fugir, Isaías. Não tem como fugir, Elisângela. Não tem como fugir, Darlan. Deus colocou as palavras dele na tua boca. Ele incendiou o teu coração. Ele incendiou a tua alma. Ele incendiou o teu espírito. Ele incendiou o teu corpo. E essa chama está acesa. E não tem como fugir desse fogo que arde no teu coração. Eu pus as minhas palavras na tua boca. Agora, depois Deus foi explicando para Jeremias. Deus foi explicando para ele, olha. Deus explicou para ele. Viu? Deus chegou a dizer para Jeremias, olha, eu te escolhi para restaurar, olha, a missão de um profeta, a missão de um pregador da palavra de Deus. Eu te escolhi para restaurar. Restaurar. O que é restaurar? É reconstruir aquilo que foi destruído. Então, eu te levantei, eu te escolhi para edificar. Edificar. Eu te escolhi para levantar. Eu te escolhi para repreender reis, repreender sacerdotes, repreender nações. Eu te escolhi para ensinar. Eu te escolhi para consolar. Mas lá no final, Deus também diz: eu te escolhi para derribar e para destruir. Mas, Senhor, que negócio é esse? Primeiro o Senhor me manda levar a palavra. Primeiro o Senhor me manda restaurar. Primeiro o Senhor me manda edificar. Primeiro o Senhor me manda reconstruir. O Senhor me manda levantar. O Senhor manda consolar. O Senhor me manda repreender. O Senhor me manda ensinar. E agora o Senhor me manda destruir, derribar o que já foi construído? Sim, é. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele faz como Ele quer, meu irmão. Ele faz como Ele quer e não tem quem mude isso. A única coisa que nós temos que fazer é aceitar o propósito de Deus. É aceitar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Porque nós nunca queremos arrumar problema com ninguém. Quem é que quer problema? Eu nunca quis problema na minha vida. Mas desde garoto novo que os problemas me procuram.
eu fujo dos problemas e os problemas me provocam. Eu me escondo dos problemas, já entrei em caverna e o problema vai atrás de mim na caverna. Aí não tem como fugir. Não tem como fugir. É a mesma coisa na sua vida. Quantas vezes você ficou calado? Você engoliu caladinho, caladinha, fugiu, se escondeu, até pecou, se afastou, não quis negócio com Deus, mas Deus te guardou, Deus te protegeu, Deus te livrou, Deus te sustentou, Deus te conduziu, Deus tirou os problemas, os inimigos do seu caminho. Porque você foi criado ou criada para um propósito nesta vida e não tem como fugir disso. Às vezes Deus nos manda pregar mensagens que salvam multidões. Eu me lembro quando eu era ainda bem jovem, pregava nesse Brasil, eu sempre fui pregador de rua. Sempre. Até hoje. Eu não sou assim um pregadorzão de púlpito, não. Já fui pregador de púlpito quando eu trabalhava na CPAD, ou quando eu trabalhava aí assessorando os presidentes das instituições, das convenções, eu preguei nos púlpitos, mas eu nunca fui assim muito aceito nos púlpitos, porque eu prego uma mensagem que confronta com o sistema bruto, injusto e cruel. Sempre preguei verdades terríveis que confrontam com as injustiças que os homens praticam nos bastidores. Né? Então eles não gostam de mim. Eu cheguei a pregar em convenções, eu me lembro, preguei numa convenção no estado de São Paulo, e quando eu terminei de pregar, o pastor hospedeiro daquela convenção disse: aqui na minha igreja você nunca mais prega, viu? Diga, na sua igreja eu não prego, porque ela é sua, mas na igreja de Jesus eu prego. Eu preguei em Goiás, eu preguei em Brasília, eu preguei muito no Maranhão, preguei no Pará, eu preguei no Mato Grosso. Um dos estados que mais eu preguei foi no Mato Grosso, na época do saudoso pastor Sebastião Rodrigues. Preguei muito no Mato Grosso, lá no Grande Templo, em Cuiabá, principalmente. Mas, assim, a mensagem que eu prego em público não é muito aceita, né? Eu me lembro que uma vez eu fui pregar num grande congresso de senhoras e tinha lá 14.800 senhoras, 14.800 irmãs, tudo bem elegantes, bem vestidas, aquele congresso lindo. E eu pensei comigo, aqui eu vou pregar uma mensagem para nunca mais eu ficar de fora desse congresso. Vou pregar aqui uma mensagem que estas irmãs vão sempre me convidar para pregar. E eu comecei a pregar, e as irmãs davam glória a Deus, e a igreja vibrava, os obreiros vibravam. De repente o Senhor falou comigo: muda essa mensagem. Mude essa mensagem. Mas, Senhor, a mensagem está boa. Mude a mensagem. Fale para essas mulheres serem submissas aos seus maridos. Fale para essas mulheres serem reverentes, honrar, respeitar seus maridos, porque muitas delas são atrevidas. Elas desacatam os maridos, elas afrontam os maridos, elas provocam a ira dos maridos, e muitas delas estão em pecado diante de mim, e eu não respondo às orações delas. Então mude a mensagem. Aí eu comecei a mudar a mensagem, comecei a ensinar para aquelas irmãs que as mulheres devem ser submissas ao seu marido no Senhor. Né? Mulher deve ser submissa ao marido no Senhor. No Senhor. Quando o marido está no Senhor. Viu? A mulher não tem que ser escrava de bandido, de traficante, de matador, de que bate nela, que espanca nela, que humilha ela. Não, mulher não é escrava. Mulher é serva do Senhor. Serva para servir ao Senhor, amar o seu marido, zelar do seu lar, honrar seu marido, né? Cuidar bem dos seus filhos e ser uma verdadeira serva do Senhor. E nós, os homens, ainda temos uma missão maior. A missão para nós, os homens, é mais dura. Viu? Agora o negócio pega para nós. Para nós, o Bruno Azevedo, prazer ter você conosco. Você sempre está aqui na live. Obrigado por sua presença. Obrigado a todos vocês. Então, para nós, os homens, a mensagem é mais dura. Porque enquanto
A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido no Senhor, honrar o seu marido no Senhor. Aí a Bíblia diz para nós, os homens, que nós devemos amar a esposa, honrar a esposa, suportar a esposa, como Cristo ama, honra e suporta a igreja. Isso para nós, homem, é muito difícil. É pesado, irmão. Para nós, Darlan, que temos temperamento forte, sanguíneo, não é fácil. Amar a esposa, honrar a esposa, ter paciência com a esposa. Isso não é fácil. Como Cristo amou a igreja. E pensa numa coisa problemática, a igreja. Igreja é problema, rapaz. Igreja é problema. Vocês que são pastores aí sabem como é que é. E Jesus ama essa igreja, Jesus zela da igreja, a igreja adorando, a igreja adora, glorifica, exalta, anuncia, mas a igreja erra, a igreja vacila, a igreja... E o pastor tem que amar a esposa, como Cristo ama a igreja. Oh, missão difícil. Pensa numa paulada segura quando eu leio a Bíblia. Amar a esposa. Então, querido, eu fui pregando essa mensagem para aquela mulherada, e depois que eu terminei de pregar aquela mensagem, aí já o clima já não era tão poderoso, aquele bate-palma, aqueles glória a Deus como estava sendo até o meio da mensagem. Depois que eu passei a pregar essas verdades, a mulherada parou de dar glória, a mulherada parou de sapatear, a mulherada parou de pular, a mulherada parou de falar línguas, viu? E quando terminou a mensagem, é claro que muitas delas desceram, vieram orar ali no altar com a gente, né? Mas também nunca mais me convidaram para pregar no congressão das irmãs. Então, eu às vezes prefiro pregar nas praças, nas ruas. Aí o Darlan, que me conhece bem, Darlan é um filho, né? Um filho foi criado, formado ministerialmente, servindo ao Senhor comigo. E até hoje eu sou um evangelista de praça de rua. Já iniciei várias igrejas, eu já iniciei igreja debaixo de pé de árvore, e hoje são grandes campos. Eu já pastorei igreja pequena, igreja média, igreja grande, mas eu também já fui rejeitado por igrejas. Eu pastoreei uma igreja em Ceilândia, Distrito Federal, lá naquele ano 26 da Ceilândia, e eu comecei a apertar aquele povo na doutrina da palavra de Deus, e depois de 3 meses ensinando aquele povo a genuína doutrina bíblica, o povo não me quis como pastor, não. Não me quiser, não. A doutrina desse homem é muito pesada, né? Porque o povo não gosta da verdadeira doutrina, o povo gosta de massagear no ego. Eles gostam de pastores que massageiam o ego deles, o ego delas, né? E eu ainda prego a verdade. Eu pastorei uma igreja em Patos de Minas, no município de Patos de Minas, e lá o Senhor falou comigo: doutrina essa igreja, ensina essa igreja a me servir. Eu doutrinei a igreja 6 meses. 6 meses depois, os presbíteros, eram os fazendeirão ricos, né? Fazendeiro rico, e o presidente ligava assim, o presidente assim: ô, irmão fulano, manda 100 mil reais aí para mim. Era na hora. Mas a gente lá não podia mexer com os pecados do povo, né? Não podia, não vou falar aqui o que eram os pecados do povo, porque fica feio falar. Mas a gente não podia. Os caras podiam aprontar, né? Quando fala de aprontar, você sabe como é que é, né? A mulherada podia aprontar, as mocinhas podiam aprontar, né? Aí não queriam ser doutrinados, não queriam ser ensinados. E eu subia o monte orando e doutrinando aquele povo, ensinando aquele povo a ser crente de verdade. Até que um dia o presbitério reuniu lá e falaram lá para a convenção, falaram assim: olha, esse pastor, nós não queremos ele aqui não,
O conhecimento dele é muito grande. Assim, sabe aquela coisa assim de bajulando para rejeitar? Aqui nós somos do interior, de Minas Gerais, então nós não precisamos desse pastorzão aqui, não. Nós queremos que um pastor que tenha menos conhecimento, né? Na verdade, eles estavam querendo um pastor que concordassem com os pecados deles, com as injustiças deles, e que aplaudisse, né? Que passasse os panos mornos nos pecados deles. Eu não excluí ninguém, eu não sou de excluir, mas também ensinei aquele povo a ser crente. E evangelizando o povo. A igreja cresceu muito. Então, hoje, nós temos que entender isso. Eu estou falando isso aqui para você entender a mensagem, o propósito para o qual Deus lhe escolheu. E a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus Sudamericana, a Assembleia de Deus Sudamericana, americana nos Estados Unidos, né? Deve ser nos Estados Unidos. Então, meus irmãos, um abraço para vocês. É uma honra. Que bom ter vocês nessa live. Então, nós estamos falando do chamado, o propósito para qual Deus escolheu o profeta Jeremias e o propósito para qual Deus lhe escolheu. Viu? Assim como Deus disse para Jeremias que antes que ele fosse formado no ventre, eu te conheci, antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei, eu te separei, e as nações eu te dei para ser um profeta, um mensageiro da verdade. Então é para isso que Deus escolheu, meu irmão. É para isso. Antes que você fosse formada, gerada no ventre da sua mãe, Deus escolheu você. Deus separou você. Deus santificou você para ser um profeta, para ser um mensageiro da verdade, para ser um pregador do Evangelho de Cristo. Então, meu irmão, entenda isso. Ainda que as pessoas não te aceitem, ainda que as pessoas não te entendam, ainda que tua liderança não compreenda, ainda que te expulse do meio da liderança, ainda que te jogue para fora da igreja, ainda que não queira ninguém te ouvir, mas permaneça firme no propósito para o qual o Senhor te escolheu. Porque há uma recompensa para você. Há uma recompensa. Entendeu? O que Deus preparou para você, o que Deus preparou para nós, é tão grande, é tanta riqueza, meu irmão. É tão maravilhoso o que Deus preparou para os fiéis, o que Deus preparou para os escolhidos. É tão maravilhoso que a mente humana não consegue nem imaginar, nem imaginar. Os nossos olhos não conseguem enxergar a grandeza da riqueza, da glória eterna que Deus preparou para os seus escolhidos. Você não faz ideia como o negócio é grande. Eu me lembro que no ano de 1994, foi, mês de março de 1994, há 31 anos atrás, eu era recém-chegado em Brasília, e eu estava pastoreando a primeira igreja em Brasília, que era na Samambaia. E eu pedi para aquela igreja para nós fazermos uma campanha de oração e jejum. A gente se aproximar mais de Deus, para Jesus batizar os irmãos com o Espírito Santo, para Jesus curar, libertar, abrir portas de emprego para o povo. E a igreja se animou, e nós oramos, e nós jejuamos, e nós buscamos a Deus.
E eu já trabalhava na CPAD na época, né? A Casa Publicadora da Assembleia de Deus em Brasília. Aí teve um feriado, um feriadão, sábado, domingo, feriado, e eu me programei com a igreja para aquele final de semana a gente ficar sós com Deus, buscar a Deus em oração, em consagração, dar uns estudos bíblicos para a igreja, e a igreja aceitou. No sábado, logo cedo, nós estávamos lá em oração e jejum. Mas a gente já estava fazendo essa campanha há uns 40 dias antes. Qual o propósito? Para Jesus batizar os crentes com o Espírito Santo, curar os enfermos, salvar as almas e abrir portas de emprego, de negócio para os irmãos, pois a maioria dos irmãos estavam desempregados. E naquele sábado, naquela manhã, mês de março de 1994, eu não lembro a data, mas foi um feriadão. Aí eu dei um estudo bíblico para os irmãos. E o tema do estudo bíblico, eu disse, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 1 a 3. O tema do estudo foi esse. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu sempre procuro levar os crentes a conhecer a Deus, ter intimidade com Deus. É isso que os crentes precisam. É isso que o povo precisa. É isso que, principalmente o obreiro, tem intimidade com Jesus. Tem que conhecer a palavra, tem que conhecer a Bíblia, né? Mas a palavra diz, crescei na graça e no conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento. Então, nós devemos crescer no conhecimento e crescer na graça, na intimidade com Jesus. E naquela manhã, quando eu chamei os irmãos para orar, depois da oração ali, os crentes orando fervorosamente, todo mundo no Espírito, todo mundo com vida no altar com Deus, o Senhor Jesus batizou todos aqueles crentes com o Espírito Santo. Todos que não eram batizados, foram batizados naquela manhã. Foi uma manhã pentecostal. O culto terminou já mais de meio-dia e meio. Quando eu cheguei em casa, eu estava em jejum, aí eu não quis comer, eu continuei no jejum e meditando na palavra. Enquanto eu meditava na própria palavra, de Oséias capítulo 6, versículo 1, eu vivi uma experiência que eu não acreditava que aquilo acontecia. Porque eu via falar em arrebatamento de espírito, mas eu não acreditava que aquilo ali acontecia nos dias de hoje. Quando eu vi alguém dizer que foi arrebatado, alguém contando que fulano foi arrebatado, eu digo, não acredito nisso. Arrebatamento de espírito, isso aí só aconteceu com os profetas no passado e com os apóstolos. Isso não acontece mais. Eu tinha essa ideia na minha cabeça que nos dias de hoje não existe mais arrebatamentos de espírito. E naquela tarde, naquele início de tarde, enquanto eu meditava na palavra, Deus me dava uma mensagem atrás da outra. As mensagens, ela borbulhava em meu coração. E enquanto eu meditava naquilo tudo, eu fui tirado aqui da terra. Eu vivi a experiência. Então eu não tenho medo de falar, eu não tenho vergonha de contar. Não importa o que as pessoas pensam, não importa o que as pessoas acham, não importa como as pessoas vão julgar. O que importa é que eu vivi a experiência. Eu fui arrebatado em espírito e o negócio é muito rápido. É como um piscar de olhos mesmo. Olha, pisca os olhos aí. É muito rápido. De repente, eu estava flutuando por cima de uma cidade. Uma cidade. A cidade é tão linda, a coisa é tão linda, que nem a inteligência artificial consegue produzir uma obra daquela. Não tem como fazer um negócio.
aquilo é uma obra que só Deus planejou, e só Deus executou, só Deus criou. E enquanto eu flutuava, lá a gente não caminha como caminhamos aqui na Terra. No mundo espiritual, nós flutuamos. Do meu lado direito, tinha seres vestidos de branco, e do meu lado esquerdo, mas muitos vestidos de branco, dos cabelos bem alvinhos, e os rostos resplandecentes. Mas não eram velhos, eram jovens. E nós flutuando por cima daquela cidade. Tem umas coisas assim que parecem com aquela arquitetura antiga do passado, lá de Jerusalém, né? Jerusalém antiga. Aqueles países ali do mundo árabe, eles têm uma arquitetura assim muito bonita. Algumas coisas parecidas, mas com uma superior, uma coisa muito linda. Eu costumo dizer que aqui na Terra, arquiteto nenhum consegue criar uma obra daquela. Não consegue. Só se o próprio Deus der a inspiração, a revelação da obra para o arquiteto fazer a obra na planta. Né? Mas fora disso, a coisa é tão linda, é tanta beleza, que até hoje, faz 31 anos agora, mas até hoje, quando eu lembro daquilo, eu vejo aquelas visões na minha mente, e é tão lindo, tão lindo, tão lindo, que eu não sei explicar. Eu não tenho palavras para explicar. Às vezes as pessoas insistem em querer que eu explique. Eu digo, olha, eu não consigo. Leia Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22. É só você ler, prestar atenção em cada palavra do que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 21 e o capítulo 22, que você vai entender. Mas eu não consigo descrever, eu não tenho palavras para expressar a grandeza, a beleza daquela coisa linda, daquela cidade linda. Eu estive flutuando por cima de um mar de águas cristalinas, que João descreveu como um mar de cristal. Eu vi as águas cristalinas, eu flutuei por cima daquelas águas, depois voltamos para o centro, bem o centrão da cidade, uma coisa tão bela, tão linda, assim, que parece coisa assim de alucinação da mente humana. Aí uma voz bradou assim, a voz disse assim, sabes que cidade é esta? Aí eu perguntei, é Brasilândia? Eu não sei explicar, até hoje eu procuro entender por que foi que eu perguntei aquilo. Sim, a voz me perguntou bem forte, assim, sabes que cidade é esta? Aí eu respondi com outra pergunta, é Brasilândia? Brasilândia é uma cidade que tem no Distrito Federal, que é a primeira cidade satélite do Distrito Federal. E muito bonita, muito linda. Aí a voz me respondeu assim, não, aqui é a Nova Jerusalém. Eu falei assim, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui. Quando eu falei, eu quero ficar aqui, me mandaram de volta para a Terra. Rápido, piscar de olho. De repente está eu de volta aqui. E toda aquela visão na minha mente, só faltava explodir aqui a cabeça, que é muito forte. Né? E resumo da história. Eu passei mais ou menos um ano, que eu não conseguia me desconectar de lá. Eu trabalhava na CPAD, eu pastoreava a igreja, eu fazia evangelismo, eu vivia uma vida normal como um homem vive. Mas a minha mente ficou lá. Meus pés aqui na terra, o corpo aqui na terra, mas a minha mente toda lá. E muitas vezes isso atrapalhava a minha convivência com as pessoas, até com família. Oh, ei. Aí eu, sim, que é? Desliga, ei, você está na terra. Eu trabalhava na CPAD, os funcionários, às vezes até os clientes, pastor Galdino, isso assim, e eu não conseguia dar as respostas, porque a minha mente estava presa lá. Aí foi preciso eu orar, eu orei, Senhor, olha,
gosto disso tudo aí, é muito lindo, mas eu estou na terra, eu estou trabalhando na terra, eu estou vivendo na terra, então eu preciso agir como um cidadão da terra. Então, eu digo, eu quero que o senhor me ajude a equilibrar isso aí, para mim poder viver no meio das pessoas, conviver com a igreja, conviver com a família, né? E aí, depois que eu orei, o Senhor equilibrou. Hoje, 31 anos depois, eu vivo uma vida equilibrada. Eu vivo com os pés no chão, eu vivo com os pés no chão. Mas o meu coração, a minha mente, a minha alma, ela está na eternidade com Cristo. Resumo desse negócio é que eu me desprendi, eu fui desprendido deste mundo, né? Eu fui desprendido. Eu vivo no mundo, mas desprendido desse mundo. Eu não me apego ao sistema. Aí o Darlan, o Isaías e muitos que me conhecem sabem, eu trabalhei no mais alto escalão das lideranças da Assembleia de Deus, nas grandes catedrais, na CPAD, mas eu não me prendi ao sistema. Isso para mim é tinha. Eu não me prendo a nada desse mundo. Eu não me apeguei aos cargos, às posições. Eu não me apeguei às igrejas que eu abri, que hoje são grandes campos, né? Teve igreja que eu comecei elas debaixo de um pé de árvore, e elas cresceram, hoje são grandes campos. E eu não me apeguei a isso. Eu não me apeguei ao status, à posição, ao sistema religioso, né? Eu tinha planos de ser político, eu tive planos, fui convidado para ser deputado. Eu queria ser um deputado. E um dia Jesus falou comigo, não te quero na política. Meu negócio contigo é que você pregue a minha palavra. Eu lá em Brasília, eu tive projetos sociais, com um grupo de pastores, nós criamos obras sociais, casa de recuperação, lar de idosos, orfanato, essas coisas todas. O Darlan está aí, lembro do orfanato lá em Caldas Novas, onde ele trabalhou também comigo. Mas eu não me prendi a isso. Eu não me apeguei ao dinheiro, essas coisas. Por quê? O propósito de Deus com a nossa vida, meus irmãos, é diferente. Quem se apega às coisas desse mundo vai ficar preso nas coisas do mundo. Mas quem se apega com o Senhor, quem entende o propósito do Senhor, quem aceita o chamado do Senhor, são escolhidos do Senhor, como Jeremias foi. Como você é um escolhido de Deus. A palavra de Deus diz, antes que eu te formasse lá no ventre da sua mãe, eu te conheci. Eu te conheci, diz o Senhor. Eu te conheci. Eu te conheço. Antes que você fosse formado ou formada lá no ventre da sua mãe, Deus está dizendo, eu conheço você. E eu separei você para ser um profeta, para ser um mensageiro. Eu escolhi você. Você é um escolhido, meu irmão. Entenda isso. Entenda isso, minha irmã. Você é um escolhido do Senhor. E a maior honra para um ser humano é ser escolhido do Senhor. Olha, metade do povo, 50%, entenda isso aqui, 50% são escolhidos. 100% são chamados. 100% dos cristãos, dos crentes, dos obreiros são chamados. Mas poucos são os escolhidos. Jesus deixou isso bem claro. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Na parábola das 10 virgens, deixa isso claro. Está lá na parábola das 10 virgens. 50% estavam com suas lamparinas acesas, esperando o noivo, atenta às ordens. E 50% estavam com suas lamparinas
apagadas e sem azeite nelas. Não tinha azeite. Se tivesse pelo menos azeite, dava para encostar um pavio na outras e acender. Mas elas estavam com suas lamparinas apagadas e não tinha azeite. É exatamente isso que está acontecendo nos dias atuais, com a liderança atual, com os crentes atuais. 50% não tem mais azeite nas suas lamparinas. 50% só estão visando as coisas do mundo. 50% dos obreiros brasileiros só estão trabalhando pelo dinheiro. Pelo dinheiro. Então, feliz é você. Bem-aventurados sois vós, porque sois escolhidos do Senhor. Felizes são vocês que foram escolhidos antes de serem gerados no ventre da vossa mãe. Antes que a vossa mãe desse à luz, o Senhor escolheu vocês e separou vocês para serem verdadeiros profetas de Deus, para ensinar a verdade, para pregar a verdade, para anunciar a verdade, para viver a verdade. E não se corromper, não se corrompam, viu? Pastor Façanha Moraes. Pastor Façanha Moraes. Muito obrigado, meu nobre amigo, Pastor Façanha. Obrigado aqui por sua presença nesta live. Nós estamos aqui já há um bom tempo meditando sobre o chamado de Jeremias, onde Deus diz para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheço. E antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei e as nações te dei para ser profeta. É para isso que Deus lhe escolheu, pastor Façanha. É para isso que o Senhor nos escolheu. Para ser profetas, verdadeiros profetas. E o profeta tem a missão. Vou concluir dizendo. A missão de um profeta, às vezes, ela se torna amarga. Jeremias foi escolhido para edificar, para restaurar, para reconstruir, para ensinar, para repreender, para consolar, para renovar, para conduzir, mas depois foi escolhido para derribar, para destruir. Quando? Quando o povo não quiser ouvir a palavra de Deus através de Jeremias. Jeremias pregou muitos anos. Jeremias ensinou durante muitos anos. Jeremias exortou o rei Jeoaquim e toda a liderança, os sacerdotes, o povo de Israel, a se arrepender-se e voltar para o Senhor. Mas chegou um momento que não teve jeito. Eles rejeitaram Jeremias. Eles rejeitaram as palavras de Deus através do profeta Jeremias. E jogaram Jeremias no calabouço. Jogaram Jeremias no poço. Maltrataram Jeremias. Botaram Jeremias para correr de Jerusalém. Tentaram assassinar Jeremias. Fizeram de tudo para destruir a vida dele. Aí Deus disse: agora você vai derribar isso aí tudo. Aí Deus mandou dizer: olha, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, está vindo aí com seu grande exército para saquear Jerusalém, para destruir, para matar, para queimar, para derribar o templo, para roubar, levar, saquear a casa do tesouro. Derrubou tudo, destruiu tudo. É assim a vida de um profeta. Quando eu era jovem, o Senhor me chamou e mandou eu anunciar para o povo dele a sua volta. Quem me conhece pessoalmente sabe, quem já ouviu minhas lives sabe que eu conto testemunho. Eu tinha 21 anos na época, quando o Senhor Jesus me apareceu e mandou eu falar para os humildes dele. Isso aí não se preocupe, não. Eu não me importo como é que as pessoas me tratam, porque já
acostumei. Eu já acostumei ser chamado de falso profeta, já acostumei ser chamado de mentiroso, já acostumei ser chamado de louco, de doido, já acostumei ser rejeitado, eu fui rejeitado dentro da própria família, eu fui rejeitado na igreja, eu fui rejeitado na sociedade, eu fui rejeitado na mais alta liderança das Assembleias de Deus, por causa que eu conto dessas aparições de Jesus. Eu vi o Senhor Jesus na minha frente. Né? E quem me conhece como o Darlan sabe. O Darlan conviveu comigo muito tempo, às vezes vem aqui em casa, fica 15 dias comigo aqui. Eu nunca neguei essa história, eu conto como Jesus me apareceu. Me libertou do vício, que eu era um alcoólatra, eu era metido a justiceiro. Né? Eu não era pistoleiro, eu era metido a justiceiro. Eu comprava até briga dos outros para mim. E resolvia o problema. Nunca exterminei ninguém, nunca cancelei CPF de ninguém, mas houve caso que eu tive que resolver na boca do cano. E o cara correr. Teve caso que eu resolvi e o cara tendo que ir embora. Vai embora daqui. Sai fora daqui, vai para outro estado, mas não fica mais incomodando aqui. Né? E Jesus me apareceu, me libertou do álcool. Eu era um jovem alcoólatra. E me libertou daquele espírito de justiça própria, né? Que eu queria ser justiceiro. Eu queria ser um empresário muito grande, muito rico, né? Pois na época eu já era um produtor de uva, de tomate, cebola, melancia, melão. Eu com 18 anos já tinha 2 carrão bons. Eu tinha dias de ter 250 pessoas trabalhando comigo. E aí Jesus fez de mim um pregador. E o que Jesus mandou falar? Diz para os meus humildes. Foi essa a mensagem que ele me deu. Diz para os meus humildes que eu estou voltando. Diz que eu salvo, diz que eu curo os enfermos e diz que eu batizo com o Espírito Santo. Isso foi no ano de 1983. E hoje nós estamos em 2025. E eu estou há 43 anos anunciando. E Jesus vem. Jesus vem, irmão. Houve um tempo que eu parei de pregar isso, né? Eu parei de pregar que Jesus vem e eu preguei mais sobre outras coisas, escatologia, teologia, essa coisa, a mensagem da cruz, da ressurreição. E terminei, de certa forma, negligenciando essa mensagem da volta de Jesus. E ele me cobrou. Você parou de avisar o meu povo que eu estou voltando. Volte a dizer para o meu povo que eu vou voltar. Avise para a minha igreja que eu estou voltando. E avise para a humanidade que eu vou acertar as contas com a humanidade. Mandou avisar para os pastores, para os líderes. Avise para os líderes, para os pastores, que eu virei acertar as contas com cada um. Então, meus irmãos, concluindo aqui que Jesus vem para arrebatar os escolhidos. Entendam isso. Jesus não vem buscar aqui só crentes, vem buscar crentes escolhidos. Os escolhidos do Senhor. Ele não vai levar todo obreiro. Não é todo obreiro que ele vai levar. Muitos pastorzão renomadão, grandão, famosão, doutorzão, vão ficar. Vão ficar. Mas, Senhor, eu vou dizer, no dia do juízo, no dia da prestação de contas, segundo está escrito lá em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que importa que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. E cada um de nós vamos prestar contas do que estamos fazendo por meio do corpo, ou bem ou mal. O acerto de contas será inevitável para todos nós. Todos. Vamos prestar contas do que nós estamos fazendo. E lá em Mateus capítulo 25, Mateus 25, versículo 31 a 44.
Depois você confere lá. Os justos, os escolhidos do Senhor, só os escolhidos vão ouvir isso. Vinde, queridos, abençoados do meu Pai. Venham possuir por herança o reino, a glória eterna que está preparada antes da fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estive enfermo, eu estive preso, eu estive jogado nas ruas e vocês cuidaram de mim, vocês me acolheram. Eu estive nu e vocês me vestiram. E estes escolhidos vão dizer, Senhor, mas quando foi que nós te vimos assim e nós te servimos? Quando vocês serviram aos meus pequeninos. Quando vocês cuidaram bem uns dos outros. Foi para mim que vocês fizeram. Por isso vocês irão receber a recompensa, o galardão, o reino eterno. Por isso vocês vão reinar comigo por toda a eternidade. Os escolhidos. Mas os rejeitados, segundo está escrito lá em Mateus, capítulo 25, versículo 40 por diante, 42, 41, que diz assim, que os rejeitados ouvirão, vão ouvir Jesus dizer assim, apartai-vos de mim, malditos. Aparte-se de mim, amaldiçoado. Vocês vão para o lago do fogo eterno. Mas, Senhor, por que o Senhor vai nos lançar no lago do fogo? E o Senhor vai dizer, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estive nu, eu estive necessitado e vocês não me serviram. Eu estive peregrinando nas ruas, nas cracolândias. Eu estive abandonado, rejeitado, excluído. E vocês não fizeram nada por mim. Por isso vocês irão para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Isso é triste, irmão. Mas muitos ainda vão insistir, dizendo, Senhor, mas em teu nome nós construímos megas catedrais. Em teu nome nós lideramos grandes convenções. Em teu nome nós lideramos muita gente. Fizemos muitas obras. Nós até curamos enfermos, expulsamos demônios em teu nome. E ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vocês já receberam o galardão de vocês. Vocês só trabalharam por dinheiro. Vocês só trabalharam pelo sucesso do mundo. Vocês só trabalharam pela fama. Vocês só trabalharam para aparecer, para ser, para ter. Vocês não fizeram nada por amor ao sacrifício que eu realizei na cruz. Vocês não fizeram nada por amor aos meus pequeninos. Por isto vocês irão para o fogo eterno. Então, meus irmãos, coisa boa é ser escolhido. Não se preocupe se alguém rejeita você. Não se preocupe se o sistema descarta você. Não se preocupe se os líderes não dão oportunidade a você. Continue sendo crentes. Sejam mais crentes do que nunca. Sejam mais fiéis a Deus a partir de agora do que foram até hoje. Porque antes que eu te formasse no ventre, antes que tu fosse formado lá no ventre da tua mãe, eu te conheço, diz o Senhor. E antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações te dei para ser profeta. E lá em Hebreus capítulo 3, diz que Deus colocou em você, colocou em nós, uma vocação celestial. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Diz, pelo que, irmãos santos, a palavra de Deus está porque, irmãos santos, vocês são santos.
E Deus vocacionou vocês com uma vocação celestial. Está na sua alma, está no seu espírito, está no seu DNA. Essa vocação, esse desejo de voltar para o lar, de morar no céu. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, honre a Jesus Cristo, honre a Jesus Cristo, porque Ele, só Ele, Jesus, é o pastor, o